Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito das Obrigações. Estamos estudando aqui no NIB+, as formas de pagamento indiretas, né? Alguns autores chamam de formas especiais, mas a maioria da doutrina chama de formas indiretas. E nós vamos começar estudando, pessoal, pelaquela figura que talvez seja a forma indireta mais famosa, a famosa consignação em pagamento ou pagamento em consignação. Então, uma das figuras mais famosas, se não a mais famosa, forma de pagamento indireto de uma obrigação. Para a gente começar a estudar o pagamento em consignação, a gente tem que lembrar, pessoal, uma coisa que nós já explicamos para vocês, tanto aqui no NIB+, quanto nas aulas presenciais, que o pagamento também é um direito do devedor. O devedor quer ficar livre da obrigação, certo? Ele tem que pagar um dinheiro, ele tem que entregar um carro, ele não quer ter que ficar cuidando daquele carro eternamente até o dia que o credor resolver receber. Ele não quer ficar com aquele dinheiro guardado, sujeito a qualquer hora o credor falar que ele está inadimplente, que ele não pagou no tempo devido. Então, pagar, ter um recibo de quitação é um direito do devedor. E se algum obstáculo surgir nesse caminho, ele vai ter justamente a opção de pagar em consignação. Pagamento em consignação é uma matéria que mistura muito o direito civil com o processo civil. Quando nós estamos falando, de algum obstáculo, pessoal, esse obstáculo pode ser das mais diversas ordens. A única questão que exige é que seja um motivo legítimo, Uma recusa do credor que seja legítima e um direito legítimo do devedor de fazer o pagamento. O credor não fez o recebimento e ele agiu errado em fazer assim. As hipóteses, e o Código Civil traz várias hipóteses, nós vamos falar, mas talvez a forma mais comum que exista de pagamento em consignação é quando o credor, sem justo motivo, recusa-se a receber o objeto da prestação. Quando eu estou falando isso com vocês, o que me está vindo à minha cabeça é um caso muito comum em matéria de locação de imóveis. Eu já trabalhei muitos casos assim, em que é necessário o locatário depositar as chaves em juízo, fazer um pagamento em consignação em juízo, porque a imobiliária recusa-se ao recebimento das chaves. Não vou receber as chaves porque tem uma janela que o vidro está trincado. Não vou receber as chaves porque tem um cômodo que ainda precisa pintar. E aí ele quer que o locatário fique com essas chaves, só que quanto mais o locatário fica com as chaves, mais aluguel está passando. Então, muito comum é a consignação em pagamento contra imobiliárias para depósito de chave. Então, credor que recusa o recebimento é muito comum, certo? Credor que tinha que vir receber e sumiu, não sabe onde se está, ele não comparece para fazer o recebimento. Credor, como eu disse para vocês, que some, simplesmente viajou, sumiu, não sei onde ele está. Credor que não fornece quitação, o credor até vem receber, eu esqueci o recibo. Aí volta no outro dia, não, eu esqueci o recibo também. Aí chega outro dia, ele quer fazer um recibo fora do padrão da lei. Então, isso também é motivo para o devedor fazer o pagamento em consignação. Então, todas as vezes, que o ideal é que o pagamento ocorresse de forma tranquila, mas o devedor não consegue, ele usa dessa forma indireta chamada pagamento em consignação. O fundamento legal, pessoal, o fundamento legal para esse pagamento, ele começa lá no artigo 334 do Código Civil. E olha só o que o Código Civil fala do pagamento em consignação, considera-se pagamento mesmo, E extingue a obrigação. Então é uma forma do devedor se livrar daquela obrigação, conseguindo pagamento e a quitação na forma que ele almeja. Então, esse artigo 334 aí é riquíssimo para nós, Então, vamos lê-lo com carinho. E outro detalhe importante, antes da gente aprofundar em determinados assuntos sobre pagamento e consignação, é que pelo artigo 334, isso é uma questão até lógica, mas
só para a gente usar a redação da lei, o artigo 334 deixa claro que o pagamento em consignação é um depósito que você faz. Seja um depósito em banco, seja um depósito lá no fórum, em juízo, mas você pega o objeto e entrega em depósito para que alguém guarde esse objeto, né, ou esse dinheiro, em nome do credor, até que o credor um dia venha recebê-lo. Como se trata de um depósito, pessoal, obviamente não tem como você fazer pagamento em consignação em obrigações que não sejam obrigações de dar. Como é que eu ia fazer o depósito de um serviço? Não tem como, certo? Ah, mas você fez uma estátua. Beleza, então você tem um objeto, você depositou a estátua. Mas o serviço, né? Eu tenho que fazer a pintura na casa da pessoa. A pessoa não abre a casa para mim. Como é que eu vou fazer a consignação disso? Não tem como. Então, consignação em pagamento, ela só existe em matéria de obrigações de dar. Perfeito? Então, se vocês depois pararem para pensar, tem toda a lógica nessa questão. Outro detalhezinho importante. Hoje existe uma forma extrajudicial de consignação em pagamento. Tá certo? Então, nós estamos aqui. Existe a forma judicial, é a forma clássica que sempre existiu, mas mais modernamente, mas não é tão moderna assim não, tá? Mas mais modernamente existe uma forma extrajudicial. Fundamento disso está lá no nosso artigo 334, o mesmo artigo, mas na parte final, depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida. Quando eu estou falando, pessoal, em estabelecimento bancário, é possível dinheiro, né? Então, consignação é o depósito da coisa devida, mas extrajudicialmente só quando eu dever dinheiro ao credor. Então, eu vou a um banco, tem uma conta específica, né, um código específico desse tipo de conta, a gente faz o depósito lá e o banco notifica o credor que aquele valor está depositado à disposição dele. Então, é assim que começa uma consignação extrajudicial. Nada de levar uma vaca, né, para depositar lá no banco. Roberto, você está exagerando. Não estou exagerando não, já aconteceu, viu, gente? Olha aí, vocês vê a foto da vaquinha, a pessoa levando a vaca e deixou a vaca na porta de uma agência bancária. É lógico que isso aqui não tem validade jurídica, né? Isso aqui deve ser mais um protesto do que verdadeiramente uma intenção mesmo de pagar uma obrigação. Então, deixar uma vaca lá no estabelecimento bancário não vai consignar, não vai pagar nada. Pagamento extrajudicial é só de quantias em dinheiro, ok? Então, vamos lá. Seguindo o nosso estudo, quais são as hipóteses legais em que a consignação em pagamento é permitida? Pessoal, essas hipóteses que eu vou falar para vocês, elas estão lá no artigo 335 do Código Civil. Mas eu queria dizer para vocês que esse artigo é exemplificativo. Qualquer situação que o devedor tem o legítimo direito, né, de fazer a quitação e fazer o pagamento e receber a quitação, e ele tenha algum óbice, a consignação é pertinente. Os casos que o Código Civil traz aqui, imagino eu que englobam em 95% das situações. É até difícil a gente imaginar uma hipótese que não está aqui. Mas o legislador quis deixar claro, nessas hipóteses cabe sim pagamento em consignação. Mas não são só essas hipóteses. Perfeito? Então vamos lá. Primeira situação prevista pelo legislador. O credor não puder receber. Então, por algum motivo, o credor tinha que vir receber o objeto e ele não pode, ele está impossibilitado. Para evitar que eu fique sujeito a multa e juros de mora, eu faço a consignação. Outra situação, se o credor sem justa causa recusa o recebimento. Nós falamos isso há poucos minutos. Mas o detalhe está aqui, viu, gente? Sem justa causa. Se eu quero fazer um pagamento fora do que foi combinado, se eu quero pagar menos, né, do que foi combinado, se eu quero que o credor receba um objeto diferente do que foi combinado e o credor recusa, nada disso admite consignação. Consignação, então, eu tenho que fazer tudo certinho.
entregar o que foi combinado, no tempo combinado, na forma combinada, ao credor ou a quem ele designou. Então eu tenho que cumprir a obrigação exatamente como foi combinado. Se eu fizer isso, beleza, perfeito? O credor não quis receber, eu vou lá e faço a consignação. Mas se o credor tem um justo motivo, porque eu não estou cumprindo a obrigação na forma adequada, aí realmente ele pode recusar o recebimento e se eu tentar fazer uma consignação em pagamento, eu vou dançar. Outra questão, o credor que não quer fornecer a quitação. Quem paga, né, gente? A gente sabe muito bem. Você pagou, você tem direito a uma quitação do que pagou. Então, isso é uma coisa clara, até para você ter a prova de que você pagou. Só que eu quero pagar e o credor não quer me dar o recibo, o comprovante de pagamento, a quitação. Aí eu tenho um justo motivo para recusar, porque posso ser prejudicado. Eu faço pagamento, depois ele fala que eu não fiz, e aí? Eu vou ter que pagar de novo. Então, o credor não quer fornecer a quitação, eu posso fazer o pagamento em consignação. O credor até aceita, né, me dar uma quitação, mas não na forma da lei. Então ele levou lá uma quitação que não especifica direito o que eu estou pagando, não especifica o local, não especifica a data. Então, um recibo, um comprovante totalmente irregular, eu posso recusar o pagamento e se ele não fizer a quitação na forma da lei, eu posso usar a consignação. Credor que não vai receber, né? Já falamos isso no primeiro inciso, estamos repetindo aqui, né? O credor que tinha que receber a dívida, por exemplo, na minha casa e não compareceu. E eu fiquei esperando e eu acho que daqui a pouco ele vai alegar que eu não fiz o pagamento e aí eu vou ter que pagar multas e juros. Então eu faço a consignação. Credor que não envia um representante para receber. A gente sabe que muitas vezes o credor pessoalmente não pode receber, mas ele manda um representante lá, manda um advogado, manda alguém com o recibo em mãos, mas ele não foi nem mandou ninguém. Eu posso usar o pagamento em consignação. Eu tenho que pagar um menor, né, um menor de 18 anos. Só que esse menor foi receber, ele não tem um recibo, ele não foi acompanhado pelo seu assistente ou seu representante, tem 16, 17 anos, e ele foi lá receber, né? E cadê? Ele precisa me emitir um recibo. E cadê o representante, o assistente dele, no caso? 16, 17 anos, ele tem um assistente. Cadê o assistente para assinar o recibo junto com ele? Ah, ele tem 15 anos, pior ainda. Cadê o representante? Porque o representante assina sozinho. E aí não tenho como fazer o pagamento. Se eu fizer o pagamento, a chance de eu ser obrigado futuramente a pagar de novo é muito grande. Então, eu posso usar o pagamento em consignação. O credor é desconhecido. Isso acontece às vezes, pessoal, em caso de sucessão. Eu devi o João, mas o João morreu, eu não sei quem são os filhos dele, não tem inventário aberto e eu não tenho noção onde encontrar esse pessoal, né? Não só não encontrar, eu não tenho noção quem que é esse pessoal, nem sei se o meu credor ele deixou herdeiros ou não. Então, desconhecido, deposita consignado, faz o depósito consignado, né? O pagamento em consignação, porque se no futuro, daqui 1, 2 anos, aparecer alguém que quiser receber, ele vai querer receber multas e juros por todo esse período. Eu já falo, olha, eu não sabia quem pagar, eu depositei lá no banco, eu depositei no fórum. Beleza, eu estou livre de qualquer penalidade. Credor que está desaparecido, processos de ausência. Cadê o curador dele? Não tem. Como é que eu vou pagar isso? Só pagamento por consignação. Aí aparece alguém lá, eu sou filho do fulano que desapareceu, mas eu não tenho autorização para pagar para o filho, eu preciso pagar para o curador. Daí não tem um curador nomeado, faz o pagamento em consignação. Porque depois, se esse desaparecido aparece 3, 4 anos depois, ele vai receber multa e juros desse período todo. Então, pagamento em consignação, e aí eu fico livre dessa dor de cabeça aqui. Credor que está morando num lugar que eu não sei. Olha, quando a gente fez um contrato, eu até sabia, ele era meu vizinho, só que ele mudou. E agora eu não sei. Faz o pagamento por consignação. Credor que passou a morar num lugar perigoso, um local que eu não tenho acesso, um acesso muito difícil. Consignação. Credor indefinido.
Normalmente porque tem dúvida, né, sobre a quem eu devo pagar. Isso acontece quando uma dívida, por exemplo, ela é passada de mão em mão para várias pessoas, certo? E quando eu fiz o contrato, né, eu me obriguei a pagar o João. Mas eu já recebi notificação do Pedro, do Joaquim e da Maria, dizendo que foram cessionários, que eles adquiriram esses direitos do João. Eu não sei. Simplesmente eu não sei para quem que eu tenho que pagar. Então, faz o pagamento por consignação, chama todos eles e aí o juiz decide quem que tem o direito de receber. Outra hipótese: se o objeto do pagamento estiver em litígio, eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho que entregar um carro para o credor. Só que tem 2, 3 pessoas disputando o crédito sobre esse carro. E se eu pagar para uma pessoa, eu sei que eles estão em briga, eu sei que eles estão em litígio judicial. Se eu me aventurar a pagar um deles, eu posso ser obrigado a pagar de novo. E tem 3 artigos que falam mais ou menos isso. O 335, que está aí na tela de vocês, fala, olha, se o devedor souber que tem litígio sobre esse objeto, sobre esse bem que tem que ser entregue, devedor, não pensa 2 vezes. Faz a consignação em pagamento. Vem o artigo 344 e complementa a ideia. O devedor da obrigação litigiosa. Eu sei que os credores estão brigando sobre esse direito. Exonerar-se-á mediante consignação, ou seja, consigna e fica livre, meu amigo. Mas se pagar, se o devedor sabe que eles estão brigando e se aventura a pagar a qualquer um desses credores, sabendo desse litígio, assume o risco de pagar de novo. Então o Antônio, o Bernardo e o Carlos estavam brigando na justiça. Eu sou amigo do Antônio, fui lá e paguei para ele. E no final o juiz entendeu que eu tinha que ter pago o Carlos, né? Resultado, vou ter que pagar de novo. Depois eu recebo de volta o que eu paguei do Antônio. E tem mais um artigo, 345. Se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que pretendem mutuamente se excluir, ou seja, credores que estão brigando entre si, poderá qualquer deles requerer a consignação. Então, olha só como é que o Código Civil fala para os 2 lados, é o mesmo raciocínio. Devedor, você sabe que os credores estão brigando? Sabe? Deposita isso. Faz a consignação em pagamento. Credor, você sabe lá que está chegando, já passou a época do pagamento, você não tem receio que o devedor faça o pagamento para outro, não? Então, peça para o juiz, intima o devedor, na hora que ele for pagar, que ele consigne esse pagamento. Então, a lei fala tanto para o devedor quanto para o credor que a saída é a consignação. Perfeito? Então, os casos que nós estudamos são esses aí do 335. Repito, pessoal, são só exemplificativos. A única coisa que esse artigo deixa claro é que quando vai fazer o pagamento em consignação, precisa ter um motivo. Olha, eu precisei fazer porque eu tinha dúvidas ou eu podia ser prejudicado por isso. Joia. Mas precisa fazer o motivo. Não é uma questão de querer, não. Ah, eu não gosto mais do meu credor, a gente bateu boca, eu não quero ver a cara dele, então vou depositar, né, vou fazer o pagamento por consignação. Vai ser indeferido. Perfeito? Tem que ser uma situação que, se eu não fizesse assim, eu poderia ser prejudicado. Se o devedor não fizesse assim, poderia ser prejudicado. Então, tá aí essa situação para vocês, tá bom? E coloquei aqui, mas já falei, refalei, aqui o artigo é exemplificativo. Você pode guardar uma ideia, sempre que o devedor, sempre que o devedor puder ser prejudicado de alguma forma pelo pagamento, a consignação é o melhor caminho. Tenho dúvidas, né? Eu não sei direito a quem pagar, eu não sei onde pagar, tem algum problema que possa te julgar em multa, possa te julgar nos juros de mora, pode ser obrigado a pagar de novo? Usa do pagamento em consignação. Certinho? Deposita isso, deixa o juiz decidir quem é que vai receber esse pagamento. Combinado? Será que eu expliquei direitinho, gente? Então, tá bom. Então, só seguindo agora para a parte final, requisitos para consignação e pagamento. Pessoal, quando a gente estuda pagamento,
a gente estuda, né, que para ter um pagamento regular, precisa saber quem que eu devo pagar, né? Quem é o devedor que deve pagar? Ele deve pagar para quem? A quem se deve pagar? O que ele deve pagar? Qual que é a forma que ele deve fazer o pagamento para que ele tenha a prova de que pagou? O tempo, quando ele deve pagar e em que local o pagamento deve ocorrer. Então, no estudo do direito às obrigações, a gente passa por todos esses elementos. O que eu quero dizer com isso? Quando o devedor precisa optar pela consignação, ele tem que respeitar todos esses requisitos. Então, só o verdadeiro devedor é que pode propor a consignação. Ele deve propor, né, a consignação contra aquelas pessoas que ele acha que devem ter o direito de receber. Ele deve consignar aquilo que é devido e não outra coisa diversa. Ele deve usar os meios adequados, né, para que o credor possa emitir a quitação. Deve fazer isso no tempo e no lugar adequados. Então, todos os requisitos do pagamento devem ser respeitados para que a consignação ocorra dentro da lei. E isso quem está falando é o próprio Código Civil. Artigo 336, para que a consignação tenha força de pagamento, para que ela dê certo, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, ao modo, ao tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então tem que cumprir a obrigação como se o credor quisesse receber, né? Então tudo certinho, você pega lá na data, o objeto que é devido, só que em vez de você entregar nas mãos do credor, você entrega nas mãos do juiz ou de uma agência bancária, se for dinheiro. Perfeito? Feito corretamente, maravilha. O devedor fica livre de juros, multas, quaisquer penalidades, fica livre de ter que conservar os objetos, desde o momento em que ele fez aquele depósito. E aí, então, a coisa transcorre perfeitamente. Perfeito? Então, para fazer pagamento de consignação, tem que obedecer todos os requisitos que estão lá na obrigação e no contrato. Certinho? Último detalhezinho bem rápido, para a gente encerrar aqui a nossa aula, uma questão bem interessante, certo? Até para desmotivar o credor a se sujeitar a uma ação de pagamento em consignação. Olha que coisa interessante. Nosso devedor aqui tem que entregar uma vaca ao credor. Só que por algum motivo esse credor não quis receber. Não sei se essa vaca está em bom estado de saúde. Ele não tem certeza de nada e recusou o recebimento. Tá certo? Então o que o nosso devedor faz para não incidir nas penalidades da lei? Ele vai até um juiz de direito e faz o depósito desse animal. Ele faz a consignação. Uma vez feito o depósito, o que o juiz vai fazer? Vai mandar citar o credor para que o credor receba o animal ou justifique, né? Por que você não quer receber, credor? E aí, depois da citação feita, aguarde-se a resposta. Se aceita ou não aceita, se não aceita, por que não aceita? E aí, o procedimento começa dessa forma. O detalhe é o seguinte: enquanto o credor não se manifestar, ele foi citado, mas ainda não manifestou, a lei garante ao devedor o direito de ir a juízo e falar assim: eu estou desistindo dessa consignação em pagamento. Então o devedor vai a juízo, pede a desistência da ação e busca o objeto de volta para ele, para resolver isso futuramente com o credor. É como se o pagamento em consignação, né, a ação de pagamento em consignação, nunca tivesse existido. Então, enquanto o credor não se manifesta, persiste o direito do devedor de desistir desse procedimento. Isso está lá, inclusive, no artigo 338 do Código Civil, aí no rodapé de vocês. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não impugnar, ou não recusar, enquanto o credor não falar eu aceito ou não aceito, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação. Então, é um direito que deu-se ao devedor de falar: quer saber?
eu consignei, mas agora eu arrependi. Eu vou lá e busco o objeto de volta, deixo o credor depois vir me cobrar, que eu me entendo com ele. Perfeito? Só vou insistir que o prazo para o devedor fazer isso é até o momento que o credor se manifeste. Porque se o credor se manifestou mesmo contrariamente ao recebimento, aí o devedor já não pode simplesmente ir lá e pedir a desistência, não. Combinado? Então, só esse detalhe também. Pessoal, estamos encerrando aqui, né? Eu queria pedir para vocês que, se tiverem pontos da aula que não estão satisfatórios, se a aula não estiver clara, por favor, me chame, me avise, né? Ou aqui pela ferramenta de comunicação, ou em sala de aula, mas porque a gente tem que montar uma aula que seja muito do agrado de vocês. Certinho? Muito obrigado, pessoal, e até qualquer instante.